Salve, meus amigos. Estou muito animado para fazer esse roteiro hoje com vocês. Quero convidá-los a seguir comigo. Vamos? Instrução. O objetivo deste roteiro é distinguir o que representa a instrução no processo de aperfeiçoamento do espírito. A questão de número 1, por que o amor e a sabedoria resumem o caminho para Deus? Resposta. Tão natural quanto nos aproximarmos daqueles com os quais compartilhamos os mais nobres ideais, é o fato de que costumamos manter de certa distância dos que divergem de nossa forma de pensar e sentir. Vai daí que, se Deus é amor, a inteligência suprema e destino inevitável de todas as criaturas, é justo e necessário que aprimoremos nossas qualidades morais e intelectuais, para que mereçamos ocupar um assento permanente ao seu lado. Deixo aqui com vocês as notas de rodapé, recomendo que as observem, vale a pena, gente. E vamos aqui para a nossa fundamentação. Nós temos em Mateus uma passagem que, para experimentar Jesus, os fariseus e os saduceus pediram-lhe a Jesus que lhes mostrasse algum sinal do céu. É bem interessante que essa questão da afinidade, de nos aproximarmos, de nos mantermos mais afastados, é bem característica. Com Cristo não era diferente. Os fariseus e saduceus e outros tantos se aproximavam dele com frequência para provocá-lo, não para obter algum ensinamento, ou muito menos para cooperar com o seu trabalho. Mas essa é uma questão realmente muito interessante de observarmos também do nosso dia a dia, tanto de nós para com os outros, como dos outros para conosco mesmos. Nós temos em O Livro dos Médiuns que a antipatia e a simpatia que temos uns para com outros, ela realmente faz crermos, e pela observação mesmo, que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito. Isso vale entre aqueles que estão na carne e os que não estão, entre aqueles que estão na carne e que também outros que assim da mesma forma se encontram, e aqueles que estão desencarnados e entre eles mesmos. É natural que seja assim. Finalmente, nós temos aqui Jesus, que o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Aqui nós vamos nos lembrar da passagem que a mãe de dois filhos, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, foi procurar Jesus, assegurando que eles poderiam sim ocupar um espaço, vamos dizer assim, especial, bem próximo ao Cristo. E ele vem dizer: olha, do meu cálice é certo que eles vão beber também, vão ter que passar por tudo que eu passei. Né? Agora, essa coisa de quem vai ocupar o assento, quem vai progredir, quem vai estar melhor ou não tão bem assim, não me cabe. Isso só Deus o faz. Vamos para a questão de número 2. De que forma o amor nos auxilia em nossa caminhada até o Criador? Resposta. Diz-se que ninguém vive sem amor. Esta é uma verdade indiscutível e de fácil constatação, tanto pela falta que, vez por outra, sentimos do amparo proveniente do sentimento por excelência, como também pelos insuperáveis benefícios outorgados àqueles que o exercitam. Quem ama serve e se ilumina, distribuindo luz ao seu redor. Não fosse o amor algo tão importante, Jesus não o teria chamado de mandamento maior, tampouco o teriam exaltado as Escrituras, que, por sinal, refletem o pensamento e a vontade de Deus. Uma vez mais, temos aqui algumas notas de rodapé, lembrando do papel delas. Né? Entre outras coisas, é para fazer referências a capítulos anteriores, em que Emmanuel faz uma abordagem e faz a ligação neste capítulo, como também em cooperação, vontade, espelho da vida. Quer dizer, então, todos eles, como eu já disse, são interligados. É importante e eu recomendo que observem as notas de rodapé. Nós temos também aqui uma passagem evangélica que diz particularmente, fala sobre o mandamento maior. Vamos lá? Vamos à fundamentação. Em Paulo de Tarso, na primeira carta dele aos Coríntios, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. É Paulo dizendo-nos que, embora ele fosse um
um dos componentes do Sinédrio, uma pessoa de grande cultura, falava várias línguas, tinha um grande conhecimento das coisas, assim como Nicodemos, que veremos daqui a pouco. Ele diz, depois de todas as experiências que ele teve, não necessariamente felizes, mas boas, para que ele pudesse enxergar, ele vem dizer que sem o amor, que nada mais é que a caridade em ação, sem isso eu nada seria. É como se fosse um vazio, saber de muita coisa e fazer nada. Depois nós temos aqui no Antigo Testamento a passagem de Ezequiel, em que diz ele, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, daquele que se deixa cair, daquele que não se presta à vida, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Estão lembrados da questão lá de Cristo que disse para que deixassem aos mortos o cuidado dos seus mortos? Aqueles que deixaram de viver a vida, que fecharam os olhos, os ouvidos e trancaram-se em si mesmos. É a mesma coisa aqui que vem Ezequiel nos lembrar, que o Senhor Deus teria se comunicado com ele para dizer claramente, eu quero que todos vivam, e vivam abundantemente, que não fiquem trancados apenas em si. Daí porque o papel do amor fundamental para todos, para que possamos ajudar e, naturalmente, seremos ajudados. Mas não importa, importa que façamos a nossa parte. Questão de número 3. Qual a importância da sabedoria na procura pelo reino de Deus? Resposta. O conhecimento é fator essencial ao desenvolvimento da inteligência e, portanto, ao progresso. O somatório de informações colhidas e processadas ao longo do tempo, na carne e fora dela, sempre permitiu e continuará auxiliando as criaturas a alcançar a verdadeira sabedoria, cada qual no seu momento próprio. Se quem ama serve, aquele que aprende a servir melhora a qualidade, estende o alcance e incrementa as possibilidades do serviço que presta. Mais uma vez, as notas de rodapé referenciando aqui essa resposta ao que disse Emmanuel também em O Espelho da Vida. Nossa fundamentação para a questão de número 3 advém de Paulo de Tarso, na carta aos Filipenses, em que ele pede que a nossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Depois nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, essa inteligência que ele, o homem, concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará, isto é, ajudará o homem a mais tarde compreender as grandes verdades morais. A recomendação de Paulo de Tarso não poderia ser mais oportuna. No momento em que nos aprofundamos em ciência, em conhecimento, e de novo aqui a gente faz a ressalva, não é o conhecimento apenas da letra que mata, mas do espírito que vivifica. E para vivificar, ele precisa de experiências, não apenas dos livros, que são fundamentais. Livros são importantíssimos, contanto que bons livros, claro, né? Mas a questão da ciência, para que possamos, então, como assevera aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, compreender as verdades morais. Na sequência, nós temos em Eclesiastes, né, também o Antigo Testamento, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Então, se há um momento para tudo, se há tempo para tudo, para dançar, para festejar, para se entristecer, para se alegrar, é importante que essa coletânea de momentos nos sirvam para que possamos realmente avançar, contanto que bem compreendidos. Daí retomamos aqui Paulo de Tarso, que abunde mais em ciência e em conhecimento, em experiência de vida, em conhecer realmente as coisas pela observação, para que o usufruto dessa observação seja positivo e gere bons frutos. Finalmente, que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Repetimos aqui em Eclesiastes. Ora, é importante que reconheçamos a proposta do bem, que o nosso trabalho seja realizado com boa fé, mas com objetivo, e não apenas fazer por fazer. Ele tem que ser sentido. Daí a importância do coração estar bem para que as obras também sejam boas. Questão número 4. Se, para que possamos chegar a Deus, a inteligência e a bondade têm de caminhar juntas, por que é tão difícil vermos equilíbrio nessa parceria? A capacidade de amar transparece na caridade, a de aprender no desenvolvimento da inteligência. O espírito, no entanto, dadas as suas múltiplas necessidades evolutivas,
não se adianta em ambas essas vertentes ao mesmo tempo, com igual intensidade. Ele pode, contudo, percorrer mais ou menos rapidamente a trilha que o levará à perfeição, dependendo da vontade que venha a empregar para alcançar o seu objetivo final. Os atributos da alma são instrumentos úteis ao progresso, conquanto passíveis de desvirtuamento. Referências aqui ao roteiro Vontade para essa resposta. Questão número 4 ainda, na fundamentação, nós temos que Jesus, quando conversando com Nicodemos, como referenciado há pouco também, era um dos doutores da lei, assim como Paulo de Tarso. Ele realmente ficou, no mínimo, curioso por conhecer Jesus, e ele vem dizer, eu sei que você vem de Deus, porque tudo que você faz é bom. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E nessa conversa, Jesus, sabendo que ele era um entendido da lei, disse, como você pode ignorar que é preciso nascer de novo? Porque o que é da carne vem da carne, o que é do espírito vem do espírito. E vejamos que a limitação de Nicodemos, em termos de sua inteligência, se fazia presente. Não quis Jesus humilhá-lo, claro que não, mas mostrar a nós outros, ainda hoje, e a ele também, porque não adianta avançar na letra, no conhecimento das Escrituras, da vida como um todo. É importante que participemos dessa vida, para que possamos, então, realmente dar testemunho daquilo que vivemos e comentar o que sabemos. Vem aqui o Livro dos Espíritos sobre isso. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Aí vem Kardec perguntar, dado é ao homem aprofundar umas e outras? Aí a resposta também nos Espíritos. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Nós temos muito a aprender para chegarmos à perfeição que nos é destinada. Mas esse conhecimento, essas experiências todas e esse desenvolvimento do amor que temos em nós, leva tempo. Assim como a semente que tem que germinar para depois crescer e tornar-se uma árvore frondosa e muito grande. Mas isso acontece, contanto que o esforço venha e quanto maior esse esforço, melhor o resultado. Questão número 5. Onde podemos encontrar os conhecimentos necessários a que nos tornemos sábios? Resposta. A cada dia aprendemos algo mais e isso não é de agora e nem casual. Eu usei um recurso aqui porque era extensa aquela parte do texto de Emmanuel que nós aproveitamos para a elaboração dessa resposta. Vamos continuar a lê-la aqui. A todo instante, constata-se a validade do que até então não passava de mera hipótese desprovida de um sentido concreto, enquanto inúmeras descobertas ensejam o surgimento de novos postulados que legitimam a manutenção das várias instituições fundamentais à continuidade do avanço científico e cultural da humanidade. É desse modo que, paulatinamente, devagar, vão os homens se libertando da ignorância, porque ninguém fica privado do progresso. Nos Atos dos Apóstolos, ouvimos o seguinte, ou lemos o seguinte, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. É Moisés fazendo o anúncio claro, explícito da vinda de Jesus. Mas nesse contexto aqui, para que nós possamos ilustrar que todo o conhecimento, tudo aquilo que em termos de desenvolvimento da inteligência que vem a partir do conhecimento adquirido, sempre foi provido. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, conforme nos assevera o Cristo. Isso não quer dizer que sejamos pessoas ociosas, improdutivas, mas sim que confiemos que nada fica ao acaso, nenhuma ovelha fica longe do seu aprisco, né? Pode até se afastar, mas essa ovelha vai ser reintroduzida nesse aprisco divino. Então é importante que tenhamos essa consciência de que sempre os recursos que precisamos, o conhecimento e tantos outros, sempre nos são dados. É questão de estarmos atentos, termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como também nos disse o nosso Mestre, o Cristo. Em O Livro dos Espíritos, tem-se que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou,
ele se instrui pela força das coisas. Ora, não poderia ser diferente. Os espíritos nos fazem lembrar, não nos avisam, fazem lembrar que um Deus justo e sábio como é o nosso, não poderia jamais deixar-nos eternamente na ignorância, porque na ignorância não conheceríamos as verdades morais, não poderíamos, portanto, desenvolver a centelha divina que temos todos em nosso coração, de forma que o progresso não aconteceria. Questão número 6. Mas como conseguirão se beneficiar de todo esse conhecimento os que, no mundo em que vivemos, por motivos vários, não podem acessá-lo? Não haveria, nesse caso, uma injustiça da parte de Deus? Resposta. É bem verdade que neste orbe as facilidades de acesso à informação não são as mesmas para todos. Não que isso se dê por uma injustiça divina, mas sim devido à natureza da tarefa reencarnatória, ou ainda, como acontece em boa parte das vezes, pelo próprio desinteresse do espírito. Em qualquer dos casos, entretanto, permanece o convite para que nos esforcemos por assimilar conteúdos edificantes, buscando também cooperar na sua divulgação, tanto quanto possível. Jesus nos disse, nós vamos lembrar que essa citação já foi feita em roteiro anterior, no mundo tereis tribulações, consta no Evangelho de João. E o Livro dos Espíritos, para que nós possamos ver a paridade da doutrina espírita com tudo aquilo que nos trouxe Jesus, o mundo tem suas exigências. É verdade, nós notamos isso a cada dia. Se um não tem condição de fazer determinada coisa hoje, é porque não lhe cabe neste momento. Vimos essa questão no roteiro anterior. Portanto, certamente há outras coisas que são prioritárias para esta existência, que devem ser, portanto, atacadas com mais força, com mais interesse, com dedicação realmente. Sempre há tempo para tudo, ou há tempo para tudo, né? Como vimos em Eclesiastes, né? Aqui, Atos dos Apóstolos, então eles, isto é, as autoridades, os anciãos, Caifás, os escribas, vendo a intrepidez, né, o destemor de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, assim, em grandes culturas, não eram doutores da lei, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Quer dizer, os apóstolos, particularmente Pedro e João, eles eram pescadores, pessoas muito humildes. Mesmo assim, destacavam-se, faziam como que causavam espanto junto àqueles que tinham conhecimento, né, técnico, vamos dizer assim, conheciam a letra, mas que não estavam com o espírito vivificado. Então, realmente chamava a atenção, não tem como ser diferente. O fato da pessoa ser simples, não ter cultura, não ter conhecimento das coisas do mundo, no sentido, né, literal, não quer dizer que não tem um valor. Tem sim. Até porque o que mais vale realmente é o sentimento. O conhecimento ajuda sim a que esse sentimento seja desenvolvido, mas o sentimento, bom, vamos admitir, é o que mais importa. Questão 7. Onde poderemos nos instruir acerca da bondade? Vou usar o mesmo recurso usado há pouco, tá, gente? Em o Evangelho, onde a mensagem de Jesus se faz presente em suas palavras e, sobretudo, nos inúmeros exemplos que deixou aos homens para orientá-los. Muitos são aqueles que, pelo estudo, já se instruíram acerca da verdade deixada pelo mestre Galileu, conhecem de fato as letras evangélicas e fazem questão de que outros lhes observem a desenvoltura intelectual, dedicando parte considerável do seu tempo à tarefa de divulgá-las. Pena, porém, que pouco se esforcem por vivenciá-los no coração. Na contrapartida estão os que procuram elevar-se tão somente em meio a todo tipo de obra benemérita, olvidando ou esquecendo-se, ou deixando de lado, que mais pode dar aquele que melhor aprendeu a oferecer. Jesus, no Evangelho de João: se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Vejamos que essa resposta que nós demos aqui faz uma referência clara, né, à questão do... Deixa eu acender aqui a luz, gente. Está muito escuro. Acho que agora dá. Né? Escureceu já. Então, faz uma referência clara à questão da humildade.
Mas não é apenas isso que interessa aqui no ponto, né? Nós temos que eles, os discípulos, por terem convivido com Jesus, naturalmente tinham conhecimento daquilo que ele trouxe muito maior, é óbvio. Mas Jesus faz questão de dizer: eu, Senhor e Mestre, lavei seus pés, portanto, eu dei exemplo para vocês. Sejam humildes quando forem também divulgar a boa nova. É claro que isso aqui não pode ficar adstrito, não pode ficar apenas restrito à boa nova, à divulgação do evangelho, no sentido de não apenas fazermos palestras, que são perfeitamente válidas, mas qualquer outro recurso, principalmente os nossos exemplos, aquilo que de fato nós fazemos, que nós construímos, isso aí não deve ser motivo para nos exaltarmos, como também nos convidou Paulo de Tarso. No vídeo anterior nós mostramos uma passagem lá, para que não nos exaltemos. Simplesmente estamos fazendo a nossa parte. É muito bacana você ter conhecimento e poder divulgar esse conhecimento. É muito bom você poder ser útil com suas habilidades, com seus recursos, sejam eles quais forem. Mas é importante sempre que recordemos a passagem de Jesus. Sejamos humildes, porque a caridade sem a humildade não tem sentido algum. Não é verdade, gente? Nós temos aqui também uma passagem de Obras Póstumas, no capítulo As Aristocracias, em que Kardec faz uma referência aos portentosos do mundo, aqueles que sempre tiveram domínio, seja pelo nome da família, seja por dinheiro ou pela força bruta. Ele vem dizer aqui que um dia nós teremos a prevalência da autoridade intelecto-moral. Porque não adianta só ter inteligência, não adianta apenas a força bruta, nenhum nome de família para exercer o comando, para governar multidões, massas, como seja, mas especialmente intelecto e moralidade, as duas juntas, porque do contrário, só o intelecto dá no que dá. A pessoa ser inteligente não necessariamente quer dizer que ela vai ser boa, ela pode fazer um mau uso da inteligência, isso vale para todos nós, evidentemente. A pessoa que apenas tem moralidade isolada, como nos assim indica Kardec, pode muitas vezes ou muita vez ser incapaz. Nada contra a pessoa ser humilde, mas podemos fazer mais e mais à medida em que aprendemos a fazer. Isso é da vida. Concordam, gente? Finalmente, a conclusão deste roteiro, do capítulo de número 4 de instrução. Sabemos que fomos criados para a felicidade. Se ela, a felicidade, contudo, não pertence a este mundo, fazemos aqui uma referência a Jesus no Evangelho de João, que diz que meu reino não é deste mundo. Este reino não é um reino feliz. Ele virá a ser um dia. Convém que aprendamos a encontrá-la alhures em algum lugar, mediante o exercício do amor e a busca pela sabedoria. Vou deixar com vocês aqui a indicação da leitura complementar de título Explicações do Mestre. É muito legal, gente. Vale a pena conferir, tá? De Neo Lúcio. Gasguei. Fique com Deus. A gente se vê em breve.